Boa noite, gente. Nosso vídeo de hoje vou falar de previdência privada. Foi um dos assuntos mais pedidos aí por vocês. Então, vou falar de forma bem resumida e simples, tá? É um tema que tem muito detalhe. Então, de repente, é interessante vocês estudarem, né, o que cada instituição oferece. Então, eu vou falar, de fato, o conceito. Aí, cada plano, ele precisa ser avaliado de forma singular, tá bom? Porque tem muita particularidade, então vou falar no geral. Vias de regra, nós temos dois planos de previdência privada, que é o VGBL, com V de vida, e o PGBL, com P de pato. O que principalmente diferencia esses planos? É a questão de tributação e alguns benefícios fiscais que um tem, outro não, tá? Então, falando um pouquinho do VGBL primeiro, com V de vida. O VGBL, a gente indica para clientes que fazem a declaração de renda do modo simplificado. Então, ele basicamente vai fazer as contribuições mensais dele, ou de repente até aportes únicos, não tem problema, né? Não é obrigatório uma contribuição mensal. E no final do plano, ele vai ter ali a sua rentabilidade, né? Dependendo da gestão aí do fundo de previdência, renda fixa, alguns têm um pouquinho de mix de renda variável, inflação, depende da gestão aí do fundo de previdência. E o imposto de renda, o cliente ele vai pagar somente sobre o valor que rendeu, tá? Então, por exemplo, fiz uma aplicação de R$500 por mês durante X meses. Acumulei um montante de 55 mil. Desses 55 mil, 50 mil é o valor das contribuições e 5 mil é a rentabilidade. Então, no VGBL, com V de vida, eu vou pagar o imposto de renda somente sobre os 5 mil, que é a rentabilidade. O PGBL, como que funciona? Ele é indicado para quem faz a declaração de imposto de renda do modo completo, tá? Por quê? Porque quem faz o modo completo, até 12% da renda bruta anual, né, dessa pessoa, você consegue declarar como uma despesa na hora de você fazer a declaração de imposto de renda, tá? Ou seja, o saldo que você tem em previdência, em PGBL, com P de pato, até 12% da sua renda anual, você declara como uma despesa na hora de pagar o IR. Ou seja, você vai pagar menos IR, tá? Então, por exemplo, se a sua base tributária era 100 mil, você ia pagar um IR sobre 100 mil, e você tem lá 12 mil, por exemplo, em PGBL, você vai pagar 100 menos 12, né, sobre 88. Ó a matemática, hein, gente? Só usa HP e não sabe fazer contas de mais e menos. Então, basicamente, é essa a diferença, tá? Dos planos. Porém, no PGBL, como você tem esse benefício fiscal, né, no final, quando você vai resgatar, você vai pagar o imposto de renda sobre o montante, tá? Não é somente sobre o rendimento, igual no VGBL. O investimento em previdência, gente, vias de regra, eles têm algumas peculiaridades, tá? Então, na sua maioria, você pode usar ele simplesmente como investimento e resgatar depois de um determinado tempo. Geralmente, o prazo para resgate é bom vocês constarem, porque cada instituição pode ter um prazo, tá? Mas, vias de regra, é no mínimo de 60 dias entre os resgates. E aí, você escolhe se você quer, poxa, fiz aqui uma contribuição por 10, 20 anos e resgatei o valor, comprei um imóvel, ou sei lá, apliquei um fundo, apliquei ações, fazer o que vocês quiserem, ou vocês podem transformar em renda. Daí tem vários tipos de renda, que se eu for falar cada uma, vai ficar um vídeo muito longo. Mas tem a renda vitalícia, que é aquela renda para a vida inteira. Tem a renda por tempo determinado, então você determina, olha, eu quero começar a receber essa renda com 65 anos e quero receber por 10 anos, né? Então, tem vários tipos de renda. O que é importante vocês saberem? Escolheu transformar em renda, não consegue resgatar, se precisar numa emergência, tá? Então, por exemplo, fiz um plano, cheguei lá com 65 anos, quero resgatar, né? E eu coloquei ali para receber uma renda por 10 anos. Não posso, porque eu escolhi receber por renda. Quando a gente escolhe o benefício, né, por renda, eu dou o poder do plano para a gestora, né, da Previdência. Então, eu não consigo resgatar se eu precisar. Esse é o detalhe importante, tá, gente? Outro detalhe, previdência não entra em inventário, então é bacana por uma questão de planejamento sucessório.
A gente já atendeu muito cliente, eu já vi muitos clientes que tinham uma carteira bacana de investimento, tinha lá fundo, CDB, ações, e ele não se atentou que os investimentos eles passam por inventário. A gente sabe que especificamente no Brasil é um custo muito grande, né? Fora o tempo que demora. Então, de repente, se a pessoa ela não tem uma proteção de vida, algo nesse sentido, o cara tem lá milhões investido e a família não consegue pegar enquanto não sai o inventário. Então, a previdência, ela é um instrumento de planejamento sucessório, tá? Então, o que você indicar lá de beneficiário na previdência não passa por inventário. O banco, ele repassa esse valor aí para o beneficiário indicado. Acho que é isso, gente, basicamente, tá? Então, 2 planos, VGBL, PGBL, os tipos de renda, aí vocês pesquisam, né? Ou depois eu faço um vídeo falando só sobre isso, porque é um assunto demorado. Transformou em renda, não dá para resgatar se precisar de emergência. Planejamento sucessório. Último assunto, importante, tributação. Existem 2 tipos, compensável e regressiva. Basicamente, tá falando de forma bem simples e bem resumida para vocês entenderem. Tributação definitiva, começa com 35% de alíquota máxima, cai para 10% de alíquota mínima, vai reduzindo com o tempo. Se você tem um horizonte longo, então a partir de 10 anos, compensa legal, tá? Essa tributação regressiva. A compensável é como diz o nome, é compensável. Então, você tem uma base de 27,5 de teto, você vai pagar 15 no resgate e o resto você compensa, tá? Então, para horizontes aí com um prazo um pouco menor, a gente indica ela. Tá bom? Isso vai depender muito de perfil, de objetivo, de longo prazo, de médio prazo. Então, não tem, qual que é melhor? Depende do seu objetivo, tá bom? É isso, e aí, de repente, no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu explico um pouquinho dos tipos de renda. E, gente, a maioria dos bancos começa plano de previdência com R$100 mensal, tá? Então, não deixem de fazer, é muito importante, acho que faz parte aí do planejamento financeiro, independente de perfil. Claro que a gente pode indicar um fundo de previdência mais renda fixa para um perfil, que tenha multimercado para outro perfil, mas previdência em si, eu acho que é algo que todo mundo precisa ter e não precisa de muito, gente. Com R$100 por mês, você já consegue investir, tá bom? Deem esse primeiro passo aí pensando no futuro de vocês. Um beijo!